Obrigado, senhoras e senhores. Vamos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 9 de maio. Em votação, a ata da sessão do dia 30 de abril. Não havendo comentários, aprovada a ata. Bom. Estávamos na fase de discussão. O senhor desembargador Sérgio de Moura. Falava com o senhor desembargador Sérgio de Moura. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, o relatório do voto é extenso e a íntegra dele estará disponibilizada no sistema. E essa íntegra é como deverá constar em acordo e ementa. A minha leitura eu vou passar por alguns pontos que, principalmente os cálculos, não vou me deter neles, porque senão a leitura se estenderia por 40 minutos. A gênese foi a colisão do navio Stellar Banner com elevação do fundo do mar não cartografada, com consequente água aberta, e a diligente varação do navio pelo representado, a fim de minorar as consequências e salvar o navio, carga e tripulantes de possível naufrágio ocorrido a 60 milhas náuticas do município de São Luís, Maranhão, em 26 de fevereiro de 2020. Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Maranhão. Trata-se de embargos infringentes opostos tempestivamente em 5 de setembro de 2025 pelo representado Sim Ubo, através de ilustre advogado legalmente estabelecido, contra o acórdão não unânime prolatado nos autos do processo número 34342/2020. Na sessão do dia 30 de abril de 2025, o recorrente foi condenado por maioria à pena de interdição de 5 anos para o exercício da função de comandante aplicável em AJB. Divergi por julgar improcedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha e exculpei o representado. Pelo presente recurso, busca o recorrente ser exculpado conforme meu voto divergente ou a substituição ou diminuição da pena que lhe for aplicada. Pedi vistas dos autos em razão da análise do excelentíssimo desembargador Ladeiras. No julgamento da representação oferecida pela PEN, assistida por Vale S.A., em face do representado Sim Ubo, comandante do Stellar Banner, votei pela divergência em relação ao voto proferido pelo desembargador Átila Cury, entendendo que não há devidamente comprovada causalidade e responsabilidade acima de qualquer dúvida em relação às condutas do representado e às imputações que lhe foram feitas. Entendi ser verificável das provas dos autos que a colisão se deu pelo fato de que a cartografia não revelava a existência de um alto fundo de 8,1 metros, decidindo que esta foi a causa determinante do acidente, bem diferente do que concluiu o encarregado do inquérito, no sentido de que a causa determinante do acidente teria sido a negligência do representado ao navegar fora do canal, abandonando o planejamento entre os waypoints 8 e 11, rota e velocidade, e sem o devido cuidado. O pedido de condenação da douta Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos autos e apresentar suas razões em sua representação, foi que o comandante Sim Ubo deveria ser julgado culpado pelo acidente capitulado no artigo 14, a linha A, colisão, água aberta e varação da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, em que a concretização de tais condutas culposas está na decisão de navegar fora do canal, além de abandonar o planejamento entre os waypoints 8 e 10 em rota e velocidade e não haver planejado a navegação na derrota a ser traçada. Ou seja,
Diante do princípio da distrição, muito bem esclarecido pelo excelentíssimo desembargador Nelson Cavalcante, em sua antecipação de voto no bojo desse recurso, o que estamos aqui adstritos a julgar são 3 condutas do representado: navegar fora do canal, abandonar o planejamento entre os waypoints 8 e 10 em rota de velocidade e não haver planejado a navegação na derrota a ser traçada. Cabe-nos julgar as razões estritamente requeridas pela PEN que fundamentam o porquê deve ser o representado condenado, sem adentrar em fundamentos e razões que, ainda que técnicas, possam tornar nula a decisão, posto que devemos reagir somente à inércia a que fomos provocados. Nesses termos, acolhi os argumentos da defesa trazidos na tribuna e pedi vista para que pudesse firmar meu convencimento. Nesse sentido, antecipo meu voto com relação à preliminar sustentada pela acusação de que se deveria rejeitar a prova documental técnica trazida pela recorrente, uma vez que ela passa a ser uma reação natural esperada da parte quanto ao que o acordo extrapolou em relação aos limites da distrição. Entendi que, diante do que esclareceu o desembargador revisor, o desembargador relator, inclusive, reviu sua antecipação de voto e passou a admitir a prova juntada a fim de evitar nulidade. Acompanho, portanto, os eminentes desembargadores, relator e revisor do recurso, no sentido de acolher a prova juntada pela defesa do representado nesses embargos infringentes, que não pode ser julgada intempestiva, seja porque rebate os fundamentos do acordo recorrido aquém dos limites da distrição, ou, ainda, porque este recurso permite a apresentação de provas novas conforme artigo 106 da nossa Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. No mérito, apliquei em meu julgamento a teoria da causalidade adequada, entendendo que o Tribunal Marítimo, por força do que lhe impõe a Lei 2180 de 54, deve perquirir sempre a causa determinante acima de qualquer dúvida e que, no caso em tela, a dúvida está presente pela divisão do próprio colegiado, arrastando esse julgamento por várias sessões com pedidos de vista. No meu entendimento, há uma certa confusão entre as condutas e suas causalidades. A acusação quer a condenação do comandante por ter simplesmente saído do canal, abandonado sua rota e seguido outra rota por fora do canal varrido. Esta conduta, por si só, em tese, se puder ser considerada imprudente, só poderia conduzir à conclusão por um fato da navegação de colocar em risco a incolumidade e a segurança da embarcação, das vidas e fazendas de bordo, conforme o artigo 15, letra eco da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, pelo que não foi representado o comandante. Também vejo que há certa reprovação ao comandante por ter declarado que em outras viagens teria preferido utilizar o canal natural ao varrido, como se essa fosse uma imprudência recorrente e não a busca de maior segurança para a navegação de seu navio diante do porto complexo para navios do porte do Stellar Banner, com diversos episódios de assoreamento e acidentes da navegação por encalhe. Em sede deste recurso, ouvi atentamente os fundamentos antecipados, após pedidos sucessivos de vistas dos desembargadores Nelson Cavalcante e Fernando Ladeiras, nos quais o desembargador Nelson Cavalcante modificou seu voto, passando a não mais condenar o comandante, e o desembargador Fernando Ladeiras antecipou o voto em convergência com o desembargador relator, no sentido de condenar o representado, mas atenuar a sua pena. Em seu detalhado voto, o desembargador Ladeiras estabeleceu que, quanto à profundidade, temos números para todos os gostos, incluindo 3 pareceres técnicos apresentados pelo representado embargante, com números diferentes entre eles, que também diferem parcialmente do apresentado em sua defesa, principalmente referentes à profundidade do canal entre as boias 1, 2, 3 e 4 e do calado dinâmico do navio naquele momento e que também diferem dos apresentados pelo comandante no seu depoimento. Após seu voto, a defesa pediu a palavra para proferir uma questão de ordem acerca de que a profundidade é um fato, é um dado, o que não muda o objetivo de sua retórica e que, neste particular, me fez divergir do eminente desembargador Ladeiras. Imprecisões, argumentações e opiniões acerca de qual era a profundidade não devem fundamentar nosso julgamento. A profundidade é um dado, e os dados sobre profundidade cartografada dos locais que o navio estava navegando ou iria navegar devem se fundar em fonte técnica confiável, cartas náuticas, e não em alegações de qualquer das partes.
Quanto à prova batimétrica desses autos, me parece imprestável para qualquer conclusão fidedigna por duas razões: sua metodologia e a data que foi feita. Com relação à metodologia, consta, conforme bem salientado pelo desembargador Ladeiras em seu voto, que a equipe técnica, o MISAM, não realizou observações de maré gráfica de verificação no marégrafo de referência da estação maregráfica F41 do terminal de Ponta da Madeira. Além disso, não tendo sido a batimetria realizada imediatamente, mas quase 2 meses após o acidente, que datou de 24 de fevereiro de 2020, qualquer resultado é inviável para atestar a profundidade real na data do acidente, haja visto a instabilidade da região. Portanto, julgo a batimetria inconclusiva e incapaz de fundar qualquer convencimento pela data que foi realizada, considerando, inclusive, o enorme assoreamento que existe na região e o chamado fenômeno de ondas de areia, como bem apontado pelo parecer do professor Alfredini nesses autos. Acerca dos pareceres técnicos, a análise do desembargador Ladeiras revelou que há inconsistência entre os pareceres apresentados pelo embargante e suas declarações. Então, também os fiz, ressaltando que a dita inconsistência empresta credibilidade ao que os técnicos apresentaram, posto que foram livres e soberanos nas suas análises, não tendo tido interferência de advogados em busca de um determinado resultado idêntico. O que importa são duas conclusões acerca das imprecisões. A primeira é que o laudo técnico juntado pelo embargante não estava exatamente igual aos seus cálculos, o que depõe muito mais a favor da honestidade intelectual do laudo do que qualquer outra conclusão. E, segunda, as imprecisões não chegam a diferentes conclusões, muito pelo contrário, provam que o navio encalharia se seguisse pelo canal dragado e não colidiria se não houvesse um objeto não cartografado na rota que escolheu. A defesa sustentou que há um erro de premissa nesses autos, no sentido de que a adoção de um dado extraído das conclusões do inquérito poderia ter induzido a PEN e os julgadores em erro de que todo o longo canal dragado teria 23 metros, informação oriunda das conclusões do inquérito, datada de 30 de setembro de 2020, repetida do laudo pericial de 9 de setembro de 2020, em sua página 14, cuja fonte técnica é informação da Vale, parte assistente de acusação nesse processo, contida em pendrive as folhas 613, conforme conclusões do inquérito, em data posterior à emissão do laudo pericial, no capítulo 6 da análise, item 9. Entendo ser indevido adotar-se dado trazido aos autos por uma parte interessada, sem que tenha havido a devida checagem técnica batimétrica daquele local imediatamente após o acidente. Esse dado diverge do dado tomado pelo laudo técnico juntado aos autos, assinado pela LS Consultoria Naval, no qual foi estabelecido que para a posição de boias 1, 2, 3 e 4, a profundidade cartografada é de 18,3 metros, corroborado por 4 análises. A primeira é que esse dado é extraído de carta náutica como tem que ser. A posição do canal entre as boias 1, 2, 3 e 4 mostra duas profundidades da isóbata margeando o canal, 16,8 metros e 19,8 metros. O laudo técnico adotou a média aritmética entre tais profundidades para extrair o dado de qual seria a profundidade cartografada naquele local. Não havia qualquer informação naquela posição que deixasse claro que a profundidade real naquela posição era 23 metros, restando inseguro ali navegar com calado dinâmico de 21,9 metros. A segunda análise é no sentido de que, após o acidente, a carta náutica 410, cobrindo as proximidades da Baía de São Marcos, foi corrigida pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, que passou a estabelecer profundidade cartografada naquela região entre as boias 1, 2, 3 e 4, como sendo de 24,5 metros. A correção é apontada na própria carta náutica, como se verifica na parte inferior da mesma, letra A, como feita em 2023, após o acidente.
A terceira análise é que a assistente de acusação, ao corrigir os cálculos apresentados pelo embargante, usa como dado de entrada de profundidade real da posição analisada justamente os 18,3 metros e não os 23 metros. A alegação em tribuna, via remota, do patrono da assistente de acusação de que não seria uma concordância de que o dado da profundidade real seria 18,3 metros, restou fragilizada, porque se estava disposto a corrigir os cálculos feitos pelo embargante e, nesse sentido, observou dados de entrada com muito menos margem, como poderia ignorar uma diferença de dados de cerca de 4,7 metros, muito acima de quaisquer outras correções que tenham sido feitas. A quarta análise, que reforça ainda mais a terceira análise, é que a conclusão do terminal acerca dos cálculos foi de que um navio com calado dinâmico de 21,89 metros teria folga sob a quilha segura para uma profundidade de 22,06 metros, ou seja, que 17 centímetros de UKC, representativo de mero 0,78% do calado dinâmico, seria seguro. O eminente desembargador Ladeiras prosseguiu na sua análise, mostrando que o comandante tinha estabelecido 23,5 metros como seu calado de segurança, interpretando que, na verdade, se referia à profundidade de segurança, o que é compatível aproximadamente com o fato que a profundidade no canal não era de 23 metros como premissa adotada pela PEN, mas 18,3 metros, como apontado como dado correto pela prova documental técnica juntada pela LS Consultoria Naval, eis que cerca de 5 metros de altura de maré, somados à profundidade cartografada, resultaria 23,3 metros. E mencionou que o depoimento do comandante difere dos dados apresentados pelo parecer técnico, que calcula a altura da maré de 4,10 metros, efeito squat de 0,43 metros e calado dinâmico de 21,93 metros, afirmando que isso difere do depoimento do comandante, que afirmava ser a maré de 5 metros, em vez de 4,1 metros, e a profundidade de 18 metros e não de 18,3 metros, concluindo então que a imprecisão entre os dados trazidos pelo comandante e pelo parecer documental técnico poderia contribuir para justificar a sua condenação. Discordo, pois, em primeiro lugar, é absolutamente justificado que o comandante, em um momento de pressão, dando depoimentos para uma autoridade estrangeira em um idioma diferente do seu, possa não ter a mesma cuidade que o engenheiro naval contratado para checar os dados precisamente, anos depois, em uma sala com ar-condicionado. Além do que não está claro a que horário se referia o representado, eis que as alturas das marés variam de acordo com o mesmo e com a projeção dos cenários de passagem do navio por determinados locais a determinada hora. Do que se extrai do depoimento do comandante, o que interessa aos autos é que entendeu o comandante ser mais seguro navegar por onde navegou e não prosseguir pelo canal dragado. Ademais, e ainda mais importante, é que as diferenças entre o depoimento do comandante e do parecer técnico juntado de LS Consultoria Naval são insignificantes para as conclusões que aqui se fazem necessárias. Vejamos, a diferença de profundidade ressaltada é de apenas 30 centímetros, de 18 contra 18,3, e de altura de maré de 90 centímetros, de 4,1 para 5. Isso aumentaria a folga sob a quilha em 120 centímetros, ou seja, passaria de 17 centímetros para 137 centímetros, ou seja, 5,8% da UKC, ainda muito abaixo da margem mínima de segurança de 10%. Ou seja, tomando-se como base o depoimento do representado, com todas as variáveis que justificam uma imprecisão e os dados da LS Consultoria Naval juntados aos autos, tem-se a mesma conclusão. Não seria seguro seguir pelo canal dragado, de forma que condenar o comandante por sua decisão de sair do canal seria contrato à boa técnica e à boa prática marinheira, além de injusto.
Porém, como bem estabelecido pelo parecer técnico da LS Consultoria Naval, deve-se considerar ainda a margem de erro que deve ser estabelecida pelo CATSOC, que com relação à profundidade é a profundidade cartografada multiplicada por 2% adicionada ao metro. Assim, aplicando-se os itens, subtraindo-se da folga de 17 centímetros, restaria o KC negativa superior a 1 metro. Ora, mais ainda que tomássemos como base a profundidade adotada no depoimento do representado, teríamos então que multiplicar 18 metros por 2%, que resulta em 0,36 metros, somar com 1 metro, o que daria uma margem de erro de 1,36 metros. Assim, tomando os dados informados pelo representado, sua margem de folga sob a quilha, na verdade, seria calculada através do resultado de uma subtração de 1,27 menos 1,36, o que ainda daria o KC negativa de 0,09 metros. O fato que o próprio recorrente representado embargante, em sua defesa, citou que o canal dragado sugeria menos de 23 metros, com certeza, sendo que a experiência mais recente de julho de 2019 lhe sugeria 20 metros na saída da barra pelo canal balizado, não pode servir como fundamento para sua condenação, posto que se baseia essa informação no que lhe foi fornecido de dados pelo parecer do professor Paulo Afredini, currículo consta dos autos, que, na verdade, considerou 2 cenários, o pior com profundidade cartografada de 20 metros e o segundo com a média aritmética de 18,3 metros, mas sempre defendeu que o correto seria tomar a profundidade naquela posição como sendo de 18,3 metros. Pode-se citar a explicação do seu parecer para a conclusão de que a profundidade correta no canal dragado seria de 18,3 metros, da mesma forma que concluiu a LS Consultoria Naval, item 33 da página 22, no seu parecer. Nesse ponto, é necessário acrescentar um outro aspecto decisional relevante na derrota assumida pelo comandante. Trata-se de analisar mais detidamente a cartografia do grande bolsão delimitado pela isóbata de cota, 20 metros, no meio do canal entre os pares de boias 1, 2 e 3, 4. Verifica-se nessa conformação que de ambas as bordas do canal, delineado pelo alinhamento entre as boias encarnadas e verdes, a carta náutica aponta cotas batimétricas de 16,8 metros, CHM da DHN, Serviço Hidrográfico Brasileiro, e 19,8 metros, o mesmo serviço. O eixo do canal encontra-se exatamente à meia distância entre essas duas cotas, o que permitiria ser lícito para estimar uma cota interpolada no eixo do canal de 18,3 metros. Assim, o parecer do professor Alfredini sustentou como adequada a mesma interpolação feita pela LS Consultoria Naval, de forma que não há qualquer inconsistência entre os pareceres no que informa o seu conteúdo e critérios técnicos. Podem-se encontrar alguns cálculos diferentes porque, por exemplo, o professor Alfredini aplicou para o cálculo da altura da maré uma redução a título de correção de estado do mar para ondas, que não foi usado pela LS Consultoria Naval. Ou seja, em verdade, o especialista não adotou que a profundidade era 20 metros, mas defendeu que seria 18,3 metros. Apenas apresentou também cálculos para 20 metros para comprovar, não obstante, que ainda assim seria inseguro prosseguir pelo canal varrido. A diferença de um ou outro dado explica-se. A profundidade de 20 metros é retirada da carta náutica na data do acidente, em virtude de constar na mesma uma isóbata de 20 metros atravessando o canal dragado na posição das boias 1, 2, 3 e 4. Porém, embora a isóbata seja de 20 metros, nas margens do canal nessa mesma posição de balizamento, havia profundidades cartografadas de 16,8 metros a bombordo de quem saía do canal e 19,8 metros a boreste de quem saía do canal, razão pela qual a interpolação entre essas duas profundidades resulta em 18,3 metros.
Assim sendo, o parecer do professor Alfredini utilizou 2 critérios, mas um deles foi o mesmo que o parecer da LS Consultoria Naval, profundidade assumida de 18,3 metros na posição das boias 1, 2, 3 e 4. Já demonstrado que, assumindo a profundidade de 18,3 metros, o navio encalharia. Passamos agora aos cálculos no cenário da profundidade considerada para o local ser de 20 metros. Tomando-se todos os dados utilizados em seu parecer, temos o calado dinâmico de 22,18 metros e a profundidade real de 23,56 metros. Isto resultaria folga sobre a quilha de 1,38 metros, o que resultaria UKC de 6,22%, ainda abaixo da margem de segurança para seguir trafegando pelo canal. Porém, temos que aplicar ainda a margem de erro CATSOC de 2% da profundidade cartografada, somada a 1 metro. Assim, chegamos a 1,4 metros. Aplicando, deve-se subtrair de 1,38 metros por conta de CATSOC, resultando ainda uma UKC negativa de 2 centímetros. Dessa forma, ambos pareceres concluem que se o comandante prosseguisse pelo canal varrido, teria UKC negativa e, portanto, encalharia. Nas conclusões de seu parecer, o professor Alfredini estabeleceu que não há como desmerecer ou criticar como imperícia, negligência ou imprudência a conduta do comandante. Os fatos decorreram de um evento natural de caráter imprevisível. Tratou-se de caso fortuito ou fortuna do mar, sem que fosse comprovada acima de qualquer dúvida qualquer ação que pudesse ser considerada como falha. Ainda que se pudesse adotar a prova batimétrica, ao meu ver imprestável, porque não tomada imediatamente após o acidente, mas somente em 7 de abril de 2020, e pudéssemos tomar a profundidade mínima ferida no multifeixe batimétrico de 21,3 metros na posição, tal folga sob a quilha aumentaria em 1,3 metros em relação aos 20 adotados pelo parecer do professor, ou seja, em termos de folga sob a quilha, resultaria 1,28 metros ou 5,77% do calado dinâmico, ainda bastante inseguro para prosseguir pelo canal varrido. Fato é que todas as 3 provas documentais técnicas comprovaram 2 conclusões irrefutáveis. O dado assumido pela PEM de que o canal estava dragado a 23 metros na posição dos pares de boias 1, 2, 3 e 4, não era possível que prosseguir pelo canal varrido seria inseguro e provocaria um encalhe. Assim, do que interessa para esses autos é que a decisão do representado não foi incorreta. Sua análise marinheira lhe mostrou que se seguisse pelo canal naquele horário, viria a encalhar, e assim decidiu seguir por outra rota, como lhe é autorizado pela regra 2 do RIPEAN. Outro sim, a conclusão é que as chamadas inconsistências de dados levaria à mesmíssima conclusão. Se o navio prosseguisse pelo canal, acabaria encalhando, de forma que a conduta do representado de decidir sair do canal não pode ser objeto de condenação por qualquer culpa. Quanto à navegação que o navio prosseguiu, procurou o comandante navegar por onde entendeu haver mais folga de água sob a quilha. Como verificado, a premissa de que o canal estava dragado na posição das boias 1, 2, 3 e 4 a 23 metros é inconsistente com todas as provas juntadas nos autos, que indica a profundidade de 18,3 metros. Mesmo assumindo a mesma como 20 metros ou mesmo 21,3 metros, o navio não teria folga sob a quilha segura para prosseguir. Assim, para a rota traçada, teria o representado a carta náutica indicando 25,5 metros e assim entendeu que poderia prosseguir por aquele traçado deixando a isóbata de 20 metros a seu boreste, mas colidindo com um obstáculo não cartografado. Posteriormente ao acidente datado de 24 de fevereiro de 2020, a carta náutica foi corrigida cerca de um ano após, em fevereiro de 2021, pela DHN, para passar a constar profundidade de 17,4 metros, o que para mim é prova contundente da falta de acuracidade da carta náutica. Assim, foi feita a correção às cartas 21020 e 21600, inserindo uma sondagem de 17,4 metros na posição latitude tal, longitude tal,
em que, em abril de 2021, a UKHO publicou uma correção à carta BA 543, inserindo a mesma sondagem de 17,4 metros e estendendo o contorno aproximadamente de 20 metros para incluir a posição próxima. Ao meu ver, a conclusão de que a correção não tem nada a ver com a posição do acidente não procede, pois que o mesmo teria se dado na posição tal a que a correção incluiu o alto fundo de 17,4 metros na posição do acidente. Desafia a lógica, sendo mais que certo que a correção se deveu ao acidente e que a diferença, essa sim, pode ser por falta de precisão da exata posição do sinistro, até porque o navio foi movimentado após a colisão, quando o representado, em faina de emergência, decidiu varar o navio para evitar um mal maior, podendo ser imprecisa a exata posição da colisão. Não bastasse, o próprio alto fundo pode ter se movimentado ao longo do período de um ano entre o acidente e a correção. Nesse sentido, remete-se novamente às conclusões do professor Alfredini para validar essa conclusão. A mais provável explicação para a ocorrência é de que o contato se deu com a crista de uma macro-onda de areia. Estas feições sedimentares movimentam-se e mudam de dimensões continuamente. Não bastasse ainda que a correção significasse somente ampliação da extensão da área da isóbata, isto não significaria que as cartas náuticas não estavam imprecisas e que não foram a única e verdadeira causa determinante do acidente. Diante dessas análises, posso afirmar categoricamente que, como comandante de navios, diante das informações cartográficas, teria tomado a mesma decisão do representado nas circunstâncias do caso, não havendo absolutamente nada reprovável em suas condutas. Nem o fato de estar em marcha de 12 nós, potencializando os squats, depõe contra o mesmo. Uma porque estava em águas abertas, o que compensa o aumento squat com a redução pela metade do mesmo, comparado quando navegando em águas restritas. E, duas, porque sentia-se seguro para aumentar a marcha à medida que a rota que traçou passava por profundidade de 25,5 metros. Importante destacar que navegar fora do canal não é uma prática incomum na navegação. Em determinadas circunstâncias, não podendo ser o representado condenado pelos acidentes em momento de colisão, varação e água aberta, por simplesmente decidir navegar fora do canal, por ter entendido ser a navegação mais segura a se fazer diante do que lhe apresentavam as cartas náuticas utilizadas para a região, a saber, a impressa BA 543 e a eletrônica 321600. De qualquer modo, embora se trate de uma obrigação do Estado a confecção e atualização das cartas náuticas, não vejo como atribuir ao órgão responsável qualquer responsabilidade, posto que impraticável em uma região como o Porto de São Luís e sua barra, que apresenta características hidrográficas muito peculiares, com estas movimentações sedimentares conforme explícita o parecer do professor Alfredini. Manter informações da profundidade de toda a região navegável, tratando-se de hipótese de fortuna do mar ou caso fortuito, como já decidido anteriormente por esse tribunal, em situações análogas ao caso, no sentido de que as profundidades cartografadas não se mostravam compatíveis com a realidade, como o julgamento dos acidentes envolvendo os navios Stella Maris, AS Vitória e Magnum Power. Assim, me atendo à acusação de que o comandante deve ser condenado por navegar fora do canal, entendo que está comprovado matematicamente que se prosseguisse pelo canal, encalharia. Quanto à acusação de que abandonou o planejamento entre os waypoints 8 e 10 em rota de velocidade, entendo que o fez justificadamente para evitar o encalhe. Por fim, quanto à acusação de que não planejou a navegação na derrota a ser traçada, julgo improcedente a acusação, porque houve planejamento diante das circunstâncias que lhe impunham uma mudança de rota em plena consonância com o que lhe autoriza a regra 2 do RIPEAN/CORREG. Não se pode procedimentalmente, como bem explicado pelo excelentíssimo desembargador Nelson Cavalcante, julgar qualquer outro aspecto, além do pedido pela representação, pelo qual me atenho ou que foi requerido pela ilustre Procuradoria Especial da Marinha.
No presente caso, portanto, a causa adequada do acidente da navegação não é a decisão de navegar fora do canal, mas a falta de registro de baixa profundidade nas cartas náuticas, físicas e eletrônicas, na posição de colisão do navio com fundo, o que exclui o nexo causal entre o acidente e a ação do representado. Diante do exposto, entendo que os acidentes da navegação capitulados no artigo 14, a linha A da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, foram decorrentes da falta de registro de baixa profundidade nas cartas náuticas físicas e eletrônicas na posição de colisão do navio com fundo, sendo esta a causa adequada, exculpando, portanto, o representado do que lhe foi imputado, mandando arquivar os autos. Na sequência, tenho o meu voto. Prossigo? Estamos na fase de discussão. Eu vou ler minha conclusão. Sou o relator do embargo infringente. Isso. A Então, gente está Vou fazer a leitura da minha conclusão. Depois eu passo a palavra da parte pro final. revisor. A gente, tá? Só para relembrar, porque a gente já está na fase da discussão, né? Hoje aqui para resolver andamento nesse caso, então só pode prestar como... Perfeito. Eu farei a leitura da parte final da minha decisão, Isso, considerando as provas apresentadas. Eu vou pedir fazer uma projeção no slide, porque foi muito questionado o navio ter deixado o canal para ir para um fundeadouro, seria deixar o canal também. Farei a leitura. Está aí a carta, está ali o canal. O próximo slide, por favor. Essa aqui pode voltar a outra carta, por favor? Isso. Então, fiz um extrato desse pedaço da carta. Tá? Pode ir para a próxima. Então, ali foi onde aquele par de boia, que o navio... Exatamente. Aqui, ó, contíguo ao canal, tem um fundeadouro número 1, né? Bem próximo àquele par de boia. Então, se ele sabia que não ia ter calado isso aí, considerando que todos os cálculos estão corretos, e foi feita uma análise pelo comandante na ocasião, vamos supor, ele viu que não dava calado. Tem esse fundeadouro aqui que está bem próximo. O outro, por favor. Então, continuando na mesma carta, fazendo um extrato desse pedaço aqui, ele está verificando que não vai ter calado. Pode o outro, por favor? Está aqui o fundeadouro número 2. Inclusive é o que está escrito tanto na NPCP quanto no roteiro Costa Norte, que os navios devem aguardar no fundeadouro esperando a maré. Isso aqui pode observar que o fundeadouro número 2 está aqui contíguo ao canal. Ou seja, ele não tem que sair do canal e navegar por área desconhecida. É sair do canal e entrar no fundeadouro. O outro, por favor. Tá, aí continua o fundeador número 2, pode passar o próximo slide. Aqui tem que fazer um recorte dessa outra carta. Vamos ao próximo. Próximo slide. Está aqui o fundeadouro número 3. Então, ou seja, também contíguo ao canal. Se o canal está aqui, o navio deve fundear aqui como está na NPCP. Agora eu farei a leitura da parte final da minha decisão. Considerando ser verdadeira a hipótese apresentada pelo embargante em seu parecer técnico de não haver calado para continuar navegando pelo canal entre as boias mencionadas, esta pode ser uma circunstância atenuante ao ter influenciado a tomada de decisão do embargante e pode ser considerada para a redução da pena aplicada. Entretanto, não afasta a sua responsabilidade. Observa-se que, nesta hipótese, o comandante, ciente de que havia uma restrição de calado, deixou o canal varrido, contrariando o preconizado na NPCP do Maranhão e também no roteiro Costa Norte. O item aqui é o 0507 do NPCP.
Consta lá que, para os navios que utilizam terminais de Porto de São Marcos deverão observar as áreas específicas fundadores previstas nas cartas série 400, ou seja, essa carta que eu acabei de apresentar. Tem área 2 e área 3, área de espera e maré para navios com calados iguais superiores a 11, área 3, aguardando também a espera de maré. Consta no roteiro Costa Norte, área 2, para navios de calado superior a 20 metros, aguardando a maré favorável. Na carta 411, área 3, para navios de calado superior a 20 metros, aguardando maré favorável. Assim, a ação tomada não foi correta de acordo com as normas vigentes. Diante de falta de folga debaixo da quilha, a decisão correta e prevista, visando uma navegação segura, seria fundear em uma das áreas autorizadas e esperar a altura de maré que lhe fosse mais favorável. Ressalto que os fundeadores 1 e 2 e 3 são contíguos ao canal, sendo que o fundeador 1 era próximo às referidas boias. No acordo atacado consta, julgo que o representado... No acordo atacado consta, entre aspas, julgo que o representado, caso não sentisse segurança em navegar percorrendo o canal, poderia adotar soluções alternativas, tais como fundear em uma das áreas autorizadas e esperar a altura da maré que fosse mais favorável, ou ainda poderia consultar os serviços praticados de administração do porto. Ocorre que optou por percorrer derrota alternativa contrariando o roteiro Costa Norte e não observando o sistema de balizamento em Ala Bravo. Fecha aspas. Observa-se que, ao deixar o canal, assumiu o risco de prosseguir uma rota de batimetria atualizada e foi para uma região incerta na qual havia uma obra de 20 metros na carta náutica. Aqui, com relação, o embargante alega que o acidente decorreu de falha na carta eletrônica, posteriormente corrigida pela DHN, e que eximiria a culpa do comandante. Observa-se que a área do acidente, a carta eletrônica, possui a informação CATSOG Zona de Confiança Bravo, categoria Bravo, que significa que, entre as feições não cartografadas e perigosas, a navegação de superfície não são esperadas, mas podem existir, fecho aspas. Nesse sentido, restou comprovado que a teoria da causalidade adequada não se aplica ao presente caso, pois que o comandante optou por navegar em uma região que poderia oferecer risco, a navegar com uma região de batimetria conhecida. Quanto à dosimetria da pena, considerando os bons antecedentes e a circunstância atenuada, entende-se que a interdição de 1 ano torna suficientemente adequada. Pelos postos, os presentes embargos infringentes devem ser conhecidos, não sendo as razões apontadas pelo embargante suficientes para alterar a decisão condenatória dessa Corte, sendo mantida a sua responsabilização, reformando a pena da interdição, no caso aqui, Porto Bom. Então, como concluo, senhor presidente? Só para entender aqui, então o senhor está acompanhando parcialmente aqui o pedido do embargo infringente em reduzir a pena. Não. Tendo a condenação e redução da pena. Isso, não é isso? É. Mas, bom, cumprimentar a todos. Ao que remete ao processo subsidiário. Por que há aqui por uma razão muito simples. Senhor presidente, me desculpa, é a questão, dá licença, eu não acabo. O juiz não pode julgar, desculpa, o senhor está interrompendo, só depois o senhor fala. Não, é sustentação. O juiz está julgando. Mas peraí, só um minutinho. O juiz está julgando uma acusação. Eu não terminei, senhor Almirante. Eu sei. O juiz está julgando uma acusação que não houve. Eu sei. Tentar organizar. Eu vou deixar o senhor completar o seu raciocínio. Eu não quero dois falando ao mesmo tempo. Eu acho que não é válido. Não, deixa eu falar. Agora sou eu que estou falando. Tá? Estão dois falando ao mesmo tempo. Okay? Não voltou. O senhor pode concluir. Por favor, o senhor mantenha a sua questão de ordem, dentro dos princípios da questão de ordem. Claro, a questão de ordem aqui... O senhor também vai ter oportunidade de se retratar, por favor, se falar a sua palavra.
aconteceu no dia 11. Tiramos. Agradeço a intervenção. Muito simples isso é. Fato. Não há acusação contra a negligência do comandante. Não há acusação. Logo, ele não pode ser julgado. Obrigado. Passar a palavra para o desembargador revisor, né, mantendo aí o nosso rito. Escolhendo o tribunal. Nádia. Só uma verdade. Cala. Pareceres técnicos. Processo que passa. Tá vendo?
fundo de mais. Pegou. Eu não posso chegar. Fundo de 8 metros. Foi erro de cartografia. Lança pela carta. Ação talvez seja olha, lá norte, o navio ou raspou o fundo. Tribunal, caso fortuito. Devia ter a então, talvez seja algo esse caso aqui não. Qual é a minha conclusão? Parto muito chamar a atenção dos meus pares.
douta Procuradoria poderia ter escolhido 2 caminhos. O fato da navegação, dentro da navegação. Por arrisco, tá? Fazer um silogismo. A conclusão bem nomeou. Está sendo acusado de colisão. 12 letra A. Colisão, o silogismo não fecha. O raciocínio não consegue ser completado. Por quê? O navio, porque vem aí agora a causalidade adequada que foi a causalidade. Por que o navio encalhou? Encalhou. Resposta. Porque não calculou a maré? Não. Porque não calculou a velocidade? Não. Anteriormente, o recurso, porque ele poderia ter porque ele poderia ter saído. Não, isso isso não é cálculo. Foge. Lógico. Foge a acusação, defesa. Vamos lá. Ele encalhou. Ele saiu do canal? Não encalhou porque saiu do canal. Isso. Mesmo o comandante, em depoimento, disse: saí do canal 9 vezes. Ele encalhou as 9 vezes? Sair do canal gera encalhe? Essa é a conclusão? Foi acusado de fato da navegação expor a risco porque saiu do canal? Ente da navegação, colisão. Então eu tenho que fazer. E a meu ver, essa premissa não fecha. Por que houve um encalhe? Pela falta de registro da baixa profundidade nas cartas náuticas físicas e eletrônicas. Essa é a resposta. Por isso que ele encalhou. Essa é a premissa menor. Por que ele encalhou? Porque não houve a previsão de baixa profundidade nas cartas náuticas físicas e eletrônicas, na posição de colisão do navio com fundo. Essa é a razão. Não tem outra. Eu tenho a premissa maior, tenho a premissa menor e tenho a conclusão. Fora isso, o silogismo não fecha. E essa diferença não foi uma diferença insignificante, foi uma diferença de quase 8 metros. Então, eu não estou falando de algo de pouca relevância, eu estou falando de muita relevância. Tá? Outra questão que eu fui anotando aqui, que a meu ver não bate na conclusão. Eu escutei aqui, ele poderia não ter saído? Sim, mas essa é a acusação? Poderia ter fundeado? Essa é a acusação? Poderia ter diminuído a velocidade? Não observou a metodologia correta para os cálculos. Isso não está na representação. A representação diz o seguinte, está aqui. Por que ele é culpado? Decisão de navegar fora do canal, além de abandonar o planejamento nos waypoints 8 e 10, em rota de velocidade, e não haver planejado a navegação na derrota a ser traçada. Então, não tem na acusação. Ele poderia não ter saído? Tem. Se eu não sair de casa hoje, eu poderia não ter vindo aqui no tribunal. Tem um monte de coisa que poderia não ter acontecido. Mas isso não é acusação. Isso faz parte do processo. Então, a minha primeira conclusão, voltando à decisão originária, é que pela teoria da causalidade adequada, só há uma razão para esse acidente. Caso fortuito. Repetindo o meu voto originário. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção também é que a representação foi levada a erro, a douta Procuradoria foi levada a erro. Tá? E ela parte de uma questão agora já técnica, de profunda relevância, e afeta todas as conclusões, tá? Daí em diante.
Essa conclusão está no item 31 da representação, quando a PEN, levada a erro pelo laudo pericial e pelo relatório do inquérito, afirma que a profundidade no canal era de 25,5 metros, o que está errado. Está errado, aceito pela própria assistente da PEN. A profundidade era 17,40. E esse erro é de 4,70 metros. É muita coisa, é muito erro. Ou seja, a acusação parte de um dado errôneo. Um dado que, a partir dele, gerou várias conclusões. Ele foi imprudente porque saiu no canal, se tivesse continuado no canal, não teria acontecido nada. Ao contrário, se ele tivesse continuado no canal, esse recurso foi capaz de demonstrar, a gente teria uma navegação com 7 centímetros de folga, o que é inaceitável. Então, quando você olha 17 centímetros de canal varrido e 8 metros, eu navegaria com 8 metros exatamente igual escutei um capitão de longo curso dizer aqui que também navegaria. Ou seja, ele não saiu do canal porque ele achou legal. Saiu do canal porque entre navegar com 17 centímetros de folga e 8 metros, a decisão é meio óbvia. Tá? Se ele tivesse continuado, a gente estaria, então, julgando o comandante aqui pelo encalhe. E aí, talvez, tivesse junto com ele no polo passivo, né, a autoridade portuária. Não é o caso. A gente está julgando exatamente aquilo que aconteceu. Por si só, essa diferença de 4,7 metros, né, 4,7 centímetros, macula a representação. Macula por completo a representação. Tira completamente a força da representação e, a meu ver, reforça a decisão de caso fortuito. E o terceiro e último ponto que eu queria ressaltar é o princípio da adstrição. Né? Aí é uma questão tipicamente jurídica, que o tribunal não pode julgar além da representação. O tribunal não pode julgar além daquilo que a PEN acusou. Acusou que ele poderia não ter saído? Não. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque isso aí faria menos sentido ainda, esse silogismo. Os estudiosos da lógica iriam enlouquecer. Né? Ninguém encalha, causa um acidente, evitar, ele poderia não ter saído. Ele poderia ter afundiado. Ele poderia, sim, um monte de coisa poderia ter acontecido. Mas isso não está na acusação. Simplesmente não está. E se não está na acusação, o tribunal, pelo princípio da distrição, não pode condenar, não pode julgar. As partes não se manifestaram sobre isso. Tá? Então, a gente tem a acusação. Eu acabei de ler a acusação aqui. Tá? E, a meu ver, modestamente, quando você acusa o comandante de ter colidido porque saiu do canal, não fecha o silogismo. Simples assim. A gente tem uma conclusão, ele colidiu com fundo. É absolutamente verdadeira. A gente tem uma premissa maior que há um erro de batimetria que a própria DHN reconheceu e modificou a posteriori. Isso é outro fato que ninguém discutiu, a defesa, PEN, ninguém discutiu. São dois fatos incontroversos. O que gera isso aqui? Um caso fortuito. Tá? Então, a minha conclusão, tentando contribuir com essa discussão que, a meu ver, é muito rica, né? No sentido de manter a minha decisão original, exculpando o comandante e entendendo que esse caso, como o mais comum da jurisprudência do Tribunal Marítimo, foi um caso fortuito, já que a batimetria estava errada em relação ao local da colisão. Atender o da provimento. Não na parte alternativa, a principal do embargo, que é justamente Bom, a discussão continua. Eu peço a palavra. Por favor. Só para... Logicamente, respeitando todos os pontos de vista diferentes.
tudo que foi discutido aqui, o caso fortuito poderia até ser considerado, mas o alerta do roteiro, das normas da NPCP, a falha. O roteiro, como eu escrevi o acordo original, o roteiro é muito claro. Ele indica que a navegação fora do canal só deve ser feita com perfeito conhecimento do local. Olha a complementação que tem no roteiro aqui. Há inúmeras áreas passíveis de grandes alterações de profundidade por assoreamento ou deslocamento de bancos. Isso é um alerta, é um sinal vermelho que não se deve sair daquele canal. Aquele canal é balizado pela autoridade portuária, ratificado e homologado pela autoridade marítima, como alguma coisa que é uma infraestrutura que provê a segurança da navegação naquele local. Se afastar dessa segurança por algum motivo, tem que cumprir a regra prevista na NPCP, na regra lá consignada na norma do porto. Olha, não está se sentindo seguro, não tem maré, fundeia, chama o prático. Olha só, não navegue ali fora, porque ali fora não é um levantamento hidrográfico da classe alfa, ali é um levantamento hidrográfico comum. O roteiro avisa, ali pode ocorrer grandes alterações de profundidade. Fora isso, o CATZOG da carta eletrônica alertava ali, grandes variações de profundidade não são esperadas, mas podem ocorrer. Então o navegante tinha que ter se cercado ali desses cuidados, certo? O desembargador Marcelo mencionou esse caso sobre a decisão, ele leu ali o que estava constando na decisão sobre a velocidade. Eu relembro que na acusação da PEN, em diversos foi mencionado que constou no laudo pericial e no relatório do PEN sobre os cálculos que fez. Como bem mencionado na última ocasião pelo desembargador Ladrão, números para todos os gostos. Ora falou sobre profundidade tal, ora falou sobre profundidade maior no depoimento tem o cálculo do doutor Alfredini, enfim, tem número para todos os gostos. Esse erro de cálculo aqui mencionado na decisão, vou até ler a decisão aqui, porque eu considero que eu estava coerente à PEN. Os expostos devem ser considerados procedentes, parcialmente procedentes aos fundamentos da PEN. Nesse caso aqui eu desconsiderei aquela navegar na margem direita ou na margem esquerda. PEN fala lá no item 40 sobre o descumprimento não no que diz respeito a abarroamento. A regra 6, item diz que a velocidade de segurança tem que ser considerada para avaliar o calado em relação à profundidade que você está navegando. Qual é o efeito squat, maior a possibilidade de tocar no fundo. Eu acho que foi isso que a PEN quis dizer lá com o descumprimento da regra 6. Eu coloquei isso, devem ser julgados parcialmente procedentes os fundamentos de representação da douta Procuradoria, responsabilizando o representado na qualidade de comandante por sua conduta imprudente e negligente ao decidir navegar fora do canal, apesar do alerta do roteiro, alerta da carta náutica, apesar da previsão da NPCP, além de abandonar o planejamento da derrota entre os waypoints 8 e 10, que eram aqueles que faziam ele navegar entre os POIA. Além disso, o representado não considerou os efeitos da velocidade do navio, efeito squat, levando em conta o calado do navio em relação à profundidade. É justamente isso que a PEN colocou no item 46, descumprimento da regra 6, item 6. Tanto é que não considerou que ele colidiu com o fundo. Na minha sincera opinião, não respeitar o roteiro, não respeitar a NPCP, não procurar fundear se tem dúvida quanto à variação de maré e ainda se manter com numa região que era de cartografia, que não era LH, levantamento hidrográfico classe alfa, levaram à colisão do navio. Olá, presidente.
Então a gente vai entrar num looping. Tá, os desembargadores diretamente. Todo mundo já está com sua convicção, então vamos fazer um intervalo.
Bom, retornando agora à sessão, então encerramos a fase de discussão em relação ao embargo infringente. Então eu vou passar a palavra para o desembargador relator Júlio Neves para apresentar o seu voto. Senhor presidente, senhores desembargadores. Só um segundo aqui. Conhecer os embargos infringentes interpostos por Sinhumbo, dando provimento parcial, mantendo-se a condenação, reformando a pena para 1 ano de interdição. É como eu voto, senhor presidente, senhores desembargadores. Palavra com o senhor desembargador revisor Marcelo Davi. Vista? Já foi discutido anteriormente e eu realmente não me lembro. Vossa Excelência também. Todo mundo pediu vista. É, por isso que eu acho que a gente já teve essa dúvida anteriormente. Eu acho melhor. E eu prefiro manter o... porque, na verdade, no meu ponto de vista, é importante aparecer o voto divergente agora. Aí a gente já tem as duas opções. Não, é o revisor do embargo infringente, é o desembargador Marcelo Davi. Meu voto é julgar integralmente procedente o recurso. Ou desculpa ou diminui. Não, desculpando. Desculpando, isso. Desculpando. O senhor entendeu? Não. Não estou examinando a pena, estou desculpando, exatamente, repetindo o voto inicial. Mas o fato que eu ia comentar aqui, esse, pelos 6, relator e revisor. Todos os 6 eu anotei aqui, desde o início, do relator Átila, do embargador Nelson, do primeiro, dos pedidos de vista, do embargo infringente. Estaram muito bem o processo. Então agora temos a divergência por antiguidade, desembargador Sérgio Moura. Acompanhando o desembargador Marcelo e mantendo o meu voto original, exculpando o representado de tudo que lhe foi imputado. Desembargador Átila Cury. Negar provimento, presidente. Desembargador Nelson Cavalcante. Eu voto acompanhando a divergência do desembargador Marcelo, desculpando o representado. Desembargador Fernando Ladeiras. Acompanhando o relator dos embargos infringentes. Então, deu empate, de acordo com o item bravo do artigo 22 da Lei 2180. Vamos lá, deixa eu falar a minha apuração. Júlio, 1 ano. Marcelo Davi. Isso. 5 anos. Então, enquanto a pena, a gente vai ter que voltar à votação, provavelmente. Não. Nós tivemos 3 votos, desculpa, o comandante falando. Tivemos 3 votos, 2 votos contra 5 Fez anos. mais confusão. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Por favor. Marcelo, repete, por favor. Mas, Todo mundo quanto ao Provimento. tá, então no mérito está empatado, eu tenho que dizer. Esse aqui, exatamente. Sim. Então, de acordo com o item bravo, artigo 22 da Lei 2180, eu vou seguir o desembargador relator. Com a pena do Júlio mesmo. Analisar a dosimetria. A dosimetria. Agora, peço a palavra. Com relação à dosimetria, tem 2 penas. Vai valer a do menor, porque os outros seriam 0.
Isso. Então, Então o seria voto vai ser o menor. Júlio. Então, isso valendo aquela dosimetria da menor. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por maioria quanto ao mérito, nos termos do voto do desembargador Júlio. E quanto à pena, Também no tempo do voto por do Júlio. maioria, de acordo com o voto do desembargador Júlio. Publicação do voto no processo número 6 de 2025. Decidiu o tribunal, por maioria, quanto ao mérito, conhecer e dar provimento aos embargos de infringentes, nos termos do voto do desembargador relator Júlio Neves, com voto de desempate do presidente com fundamento no artigo 70 da Lei 2180 de 54, e com relação à pena também, acompanhando o voto do desembargador Júlio relator, reformando a pena do representado para 1 ano de interdição. Pediu esclarecimento. A senhora falou conhecer e dar provimento. Ele falou o desembargador Júlio foi dar provimento ou dar provimento parcial? Provimento parcial. Parcial. Não, ele só reformou a pena. Redigir a ata, senhor. É que, na verdade, ela publica o voto, né? Mas... Pega os votos de todos. Não, mas ele atendeu parcialmente. Porque ele pediu redução. Foi alternativo. Reduziu a pena. Por isso que eu chamei aquela hora. Eu falei, não tem nada. Pois foi parcial. Bom, errado aqui. Antes eu queria agradecer a presença dos ONUs. Fácil. É um processo fácil, é um processo complexo. É isso que foram que eu sempre torno isso, que eu acho que isso é uma vitória do Tribunal das duas turmas. É para ter mais tempo nesses considerados mais complexos. Tá? Então, eu acho que isso é muito bom. E, assim como demissionário já saudoso, eu acho que foi um grande processo aí que eu consegui, nós conseguimos durante meus 4 anos aqui. Agradeço a todos que colaboraram, tá? A discussão é saudável, a aula de silogismo também foi saudável, e cada um com seus cálculos, né? Eu acho que foi muito bacana. Então agora vamos ao nosso dia a dia, ao rame-rame aqui, delegação de atribuição solicitada pelo desembargador Ladeiras ao senhor capitão dos portos do Rio Grande do Sul para ouvir testemunha do processo 37.220-23. Em votação? Acordo. Então, deferida por unanimidade, avisos paroquiais. Amanhã, a segunda turma, pode começar às 2 horas? Não? Não, mas eu vou ter que... Oi, Juguinho. Bom, mas eu acho melhor fazer na sala de audiência, porque a gente trata. Legal, então vamos combinar aqui. 3h15 lá. Novamente agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão do dia 19 de maio. Também pela ordem, excelência. Poxa. Desculpem. Só para que conste em ata, que esse evento que nós participamos na semana passada, aproveitar a presença do presidente da BDM aqui. De participantes e do organizador, tá? No caso, a BDM, né? Eu sou o presidente aqui representando toda. Parabenizar pelo evento e fundamental que eu achei desse evento foi a presença da presidente do CIEMAI no nosso tribunal, a senhora Anne Fenech. Pessoa muito simpática, acho que foi muito bacana, tá? E o tribunal, de certa forma, participou com apoio institucional, tá? Agradeço, eu acho que foi um evento que todo mundo aproveitou bastante, os que tiveram participação. Muito obrigado, desembargador Nelson. Por favor.
Obrigado. Prol do direito marítimo e da navegação marítima internacional. Lex Marítima. Virei e posterior notícia vem aí. Não, interessante. Não, então é bom, pode sentar. A gente já está batendo papo, tá, por favor? Eu tô com uma ideia, depois de passar por aqui, de fazer direito. O curso de direito. Matemática eu sei, vi os cálculos aí. Eu estou pensando aí, muito motivado por tudo que acontece aqui no dia a dia, o de hoje, tá bom? Então só para... como é que se diz? Não posso me comprometer, né? Com todo mundo aqui, mas eu tô, como se diz, empolgado, tá bom? Serviu de alguma coisa. Obrigado. Tem que ser executudo. Aí vou pedir estágio aqui no...